Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Há uma cultura de violação? Há. Os crimes sexuais terão acontecido em Loures, no mês de fevereiro. Os suspeitos gravaram e divulgaram depois as imagens nas redes sociais. A investigação teve origem numa participação do Hospital Beatriz Ângelo, onde a adolescente foi atendida. 3 jovens com idades entre os 17 e os 19 anos foram detidos esta semana em Loures por suspeita de crimes de violação agravada e pornografia de menores contra uma adolescente de 16 anos. Os suspeitos seriam aquilo que poderíamos chamar influencers e a vítima era o que poderíamos chamar uma follower ou seguidora. Os primeiros forçaram a segunda a práticas sexuais e publicaram imagens das agressões nas redes sociais. O relatório anual de segurança interna de 2024, mais conhecido como RASI, que foi conhecido ontem, diz que jovens entre os 16 e os 18 anos constituíam quase 9% dos arguidos por este crime. E diz também que o crime de violação subiu quase 10% de 2023 para 2024. A socióloga e professora universitária Isabel Ventura é a nossa convidada de hoje. Neste episódio, Isabel Ventura, autora de Medusa no Palácio de Justiça ou uma história da violação sexual, obra que resulta da análise dos discursos e práticas judiciais portuguesas desde o século XIX, fala-nos de crimes de violência sexual e de uma cultura de violação. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Isabel Ventura, bem-vinda a este P24. Há uma conjuntura desfavorável à defesa da igualdade de género, politicamente, socialmente, digitalmente também, não é? Essa regressão pode fragilizar de alguma forma mais as mulheres e os seus direitos? Eu diria que o quadro internacional atual não será certamente dos mais favoráveis que tínhamos assistido nas últimas décadas. Nós temos um homem que foi condenado, foi acusado por violação, foi condenado por diferentes crimes contra as mulheres como presidente dos Estados Unidos. Ele não será, obviamente, o primeiro e o único homem. Lembro-me de um ex-presidente da África do Sul que também tinha um processo de violência contra as mulheres e que estava no cargo, mas o facto de ser o presidente dos Estados Unidos reeleito é, obviamente, um sinal que nos deve fazer pensar. Também assistimos à reemergência de alguns movimentos muito conservadores e que têm diferentes tipos de atuação e que advogam aquilo que consideram ser o papel tradicional das mulheres, com o regresso à esfera doméstica ou com o enaltecimento da esfera doméstica, e também assistimos a isso em Portugal. Parece-me bastante relevante aquilo que eu diria que é uma perseguição a algo pouco definido como aquilo que se chamam de ideologia de género, confundindo alguns tópicos e que de facto, pelo menos daquilo que me tenha percebido, mostram que alguns dos grupos não estão de facto disponíveis para algum tipo de esclarecimento ou algum tipo de diálogo. E para mim estas ameaças são... Ou melhor, este cenário constitui uma ameaça que deve ser levada muito, muito a sério, porque os direitos humanos das raparigas e das mulheres têm sido conquistados com muito esforço e são todos muito recentes. Portanto, rapidamente e de forma muito facilitada, ou de forma muito fácil, estamos a assistir a uma erosão e podemos assistir inclusivamente a muitos retrocessos, como inclusivamente já assistimos nos Estados Unidos, mas também em alguns contextos europeus, não é? Portanto, mesmo o ataque que tem sido realizado em relação a alguns grupos, nomeadamente das lésbicas e também homossexuais, no caso de Itália, de um país da União Europeia, deve-nos, pelo menos a mim faz-me de facto temer alguns retrocessos. É um cenário bastante desafiador. Nessa conjuntura também não podemos ignorar os discursos misóginos na internet, que, com algum sucesso, como se percebe por celebridades da internet como Andrew Tate. Este tipo de discurso pode incentivar jovens agressores que, como vimos no relatório do RASI, são quase 9% dos arguidos dos crimes por violação. Eu acho que os discursos de pessoas que são figuras públicas e que são consideradas de grande influência, obviamente que têm sempre alguma importância.
Não sei qual é a amplitude e a penetração do discurso ou dos discursos de figuras como Andrew Tate tem em Portugal, mas eu acho que mais tarde, apesar de Portugal ser um país onde as coisas chegam sempre um bocadinho mais tarde, pese embora a globalização digital, eu acho que devemos estar com muita atenção a adesão a este tipo de discursos, porque ela pode não se manifestar muito diretamente, pode não ser muito perceptível, mas eu acho que mais tarde ou mais cedo vai chegar e vai haver manifestações de uma forma mais clara. Quando eu digo mais clara é porque não me recordo de ter visto nenhum tipo de crime contra as mulheres em que fosse aludido, eu vi o Andrew Tate, ou ele diz, ou outra figura similar do género, é o que eu quero dizer. Isabel, analisou a história da violência sexual nos tribunais portugueses desde o século XIX, publicou uma tese de doutoramento, adaptada ao livro, venceu o prémio Maria Lamas. Depois desta experiência toda, o que é que nos pode dizer sobre o grau de dificuldade para investigar e para condenar este tipo de violência? Bom, eu acho que desde que eu concluí o meu trabalho de investigação, o objeto terminava em termos temporais em 2015, que foi o ano da implementação da Convenção de Istambul, que é um documento muito importante para a prevenção, para a investigação e para o processo dos crimes contra as mulheres, da violência contra as mulheres. E uma das coisas que eu acho, daquilo que tenho acompanhado em termos de discursos judiciais que eu tenho verificado, é que parece-me, efetivamente, que já há alguma, quer dizer, já a magistratura nunca foi toda igual em termos de jurisprudência, em termos de discursos, mas há alguns discursos, por exemplo, de tribunais superiores que equivalem ou que têm uma noção muito ampla daquilo que é do conceito de violência e, portanto, que condenam com base no entendimento de que a violência é muito para além da sua expressão física e, embora isso já acontecesse antes, parece-me que agora tem uma expressão maior. Todavia, eu acho que é importante também pensar um bocadinho antes de chegarmos ao julgamento, porque apenas uma ínfima parte dos crimes, deste tipo de crimes, nomeadamente do crime de violação e de outros crimes sexuais, chega ao conhecimento das autoridades. Desta ínfima parte dos crimes que chegam ao conhecimento das autoridades, apenas uma outra ínfima parte vai chegar a julgamento. E desta, apenas depois uma outra parte resultará numa condenação. E o que é que faz? Eu tenho muito interesse em pensar no que é que provoca, o que é que faz com que os crimes que chegam, pelo menos aqueles que chegam ao conhecimento das autoridades, não resultem num julgamento e numa condenação, porque à partida o Ministério Público, quando acusa para obter uma condenação, porque o Ministério Público atua sob um princípio da eficiência e o Ministério Público não vai desperdiçar recursos do Estado para levar a julgamento um caso que acha que não vai resultar numa condenação. Existe algum tipo de estereótipos ou de constrangimentos na apreciação judicial deste tipo de crimes sexuais contra as mulheres? O que nós verificamos, ou pelo menos o que nós sabemos nos estudos sobre o processo que faz com que um caso nunca chegue a tribunal, ou seja, o processo de atrito dos casos, no estudo relacionado com a realidade portuguesa, que já tem alguns anos, ele foi divulgado em 2008, 2009 e acompanhou 100 denúncias de violação que entraram no DIAP de Lisboa e verificaram que o grande foco de atrito era a desistência de queixa das vítimas. E isto porque, isto é, a maior parte destas queixas eram feitas por mulheres que acusavam pessoas conhecidas. E a avaliação que nós fazemos da credibilidade da vítima, quando eu digo nós, é também o processo, também os agentes judiciários, obviamente, não é? Está dependente da articulação entre vítima e a pessoa acusada e o agressor. Ou seja, quanto mais dúvidas a pessoa acusada, que geralmente é um homem, um agressor, ou se quiser, a figura do arguido ou acusado, puder conseguir colocar relativamente em relação àquela acusação, maior será a probabilidade do caso não se ir. E como é que ele coloca dúvidas? Basta
que ele se afaste das estereotipias que nós temos relacionadas com os agressores, ou seja, que é um indivíduo disfuncional, que tem pouco capital erótico ou desprovido de capital erótico, que ingeriu bebidas, que tem práticas aditivas e que tem características, às vezes quase físicas, que nós possamos de alguma maneira identificar, porque esta questão de acreditarmos que quem agride é identificável e, portanto, que é um monstro que nós conseguimos, do qual nós nos conseguimos proteger, dá-nos uma sensação de segurança. Por isso é que fala na desconfiança histórica sobre as vítimas sexuais. Sim, nós sabemos que historicamente as provas que eram exigidas às vítimas não tinham comparação com vítimas de outros crimes. Por exemplo, nas ordenações era exigido que a vítima mostrasse o seu sofrimento, que gritasse e que abordasse qualquer pessoa com quem se cruzasse, chorando e dizendo o nome do agressor. Nós conseguimos encontrar alguns resquícios disso hoje em dia, quer no senso comum, que se questiona acerca da veracidade e da credibilidade de uma vítima que não chora, que não exprime sofrimento, no fundo que não apresenta a performatividade do trauma, que não tem que não o mostra. Nós temos logo uma dúvida sobre a credibilidade daquela vítima, não é? E, portanto, aquilo que eu chamo de trauma show, não é? Uma encenação, mas que também não pode ser excessiva, porque depois é considerado teatralismo, ainda conseguimos encontrar isto no sentido de a credibilidade das vítimas depender também da forma como elas exprimem o trauma em tribunal. É óbvio que nos casos em que existe uma prova para além desta, não é? Para além da palavra da vítima, em que existem provas periciais, que existem imagens, por exemplo, é óbvio que o facto da vítima se mostrar, muitas vezes por choque, não é? Com uma postura aparentemente fria e distante, poderá, obviamente, não terá um efeito tão negativo sobre a sua credibilidade, mas poderá ter um efeito negativo se as pessoas que estiverem em julgamento tiverem menos informação acerca dos processos traumáticos, poderá ter um efeito negativo em relação ao tipo de trauma que ela sofreu e poder-se achar que o trauma não é assim tão elevado. Isso poderá também ter a ver com outras características da vítima, ou seja, vítimas que tenham mais dificuldade de expressão verbal, vítimas de minorias étnicas, vítimas que conheciam o agressor poderão ser julgadas, quando eu digo julgadas não enquanto agressoras, mas poderão ser, a apreciação sobre a sua prestação em tribunal poderá ficar, ou perante outros agentes da autoridade, poderá ficar afetada por este tipo de crenças que são partilhadas pela população genericamente e também pelas pessoas que estão em tribunais. E depois, por outro lado, e para acabar, há uma cultura de violação tácita sobre a qual não se fala, mas que continua a existir e que mesmo nos tribunais leva à desvalorização deste tipo de agressão? Bem, a cultura da violação tem sido teorizada desde a década de 70 e consiste basicamente em 4 estruturas assentes, por um lado, na desculpabilização dos crimes, ou seja, a ideia de que o crime é motivado por uma dificuldade de controle de instintos sexuais, como se os homens todos fossem não só inimputáveis, mas como se as mulheres são definidas pelo seu corpo, que é um corpo considerado hormonal e muito instável. Mas os homens, que também eu vou lembrar aqui, têm hormonas e têm as mesmas hormonas que as mulheres, mas em quantidades e distribuição diferentes, eles só são definidos pelas suas hormonas quando é para justificar a violência. E aí diz-se, é muita testosterona. E isto é uma forma de naturalizar a violência e de desculpabilizar a violência. E na minha perspectiva é quase ofensivo também, eu já disse isto várias vezes, eu acho isto ofensivo para os homens, tal como parece ofensivo para as mulheres defini-las apenas como um processo, como seres meramente biológicos, como se toda a gente não sofresse processo de socialização e não tivesse também capacidade de agência, de agir.
Por outro lado, a desculpabilização com base numa culpa, articula-se depois com a culpabilização das vítimas, ou seja, achar-se que de alguma forma alguma característica e ou comportamento da vítima que de alguma forma provoca a sua própria vitimação e que isso vai atenuar a responsabilidade de quem agride. Depois também aquela desculpabilização baseada no se calhar ele não entendeu bem, ele não queria fazer aquilo, aliás foi muito notório na altura da acusação que pendeu sobre o Strauss-Kahn, várias pessoas diziam, várias mulheres que tinham tido experiências sexuais com ele diziam, ele tem uma atitude muito agressiva sexualmente, mas ele não é um violador. Ele não queria, se ele alguma vez agrediu, ele não tinha essa intenção, portanto a ideia do mens rea, da intenção, não, ele não queria, foi um mal-entendido. E, portanto, também a naturalização / culpabilização, outra vez, relacionada com, bem, se a vítima vai à casa do agressor, ela, quer dizer, só pode esperar a vitimação. Aliás, vimos isso muitíssimo bem em Portugal, nos discursos que avaliavam a credibilidade da acusadora do Ronaldo, é que diziam claramente que se ela o acompanhou a um quarto de hotel não poderia esperar outra coisa senão uma violação. Porque, no fundo, era efetivamente isso que diziam. Há um autor que fala em esferas de atuação da cultura da violação que se articulam com ou ancoradas no sexismo, em atitudes sexuais hostis, na hipermasculinidade e na depreciação das mulheres. Mas este autor, que é o David Blissac, diz ainda outra coisa, é que a cultura da violação, que está presente na maioria das sociedades e também na nossa, tem 3 níveis de agentes. E o nível principal, o nível mais importante, é de quem agride. Obviamente é onde estão os agressores. E eu estou a falar no masculino porque a maioria é um crime de género, marcadamente de género, e a maioria são do sexo masculino. Num nível intermédio estão as pessoas facilitadoras. São pessoas que incentivam e promovem a violência sexual e podemos falar ainda de instituições que de alguma forma, estou a pensar em termos de instituições de uma forma muito lata, na publicidade, em alguma ficção também que representa o sexo de uma forma extremamente violenta como um sexo que agrada às mulheres, portanto recuperando a ideia da Ellen Deutsch de que as mulheres seriam masoquistas sexualmente e portanto que associavam a sexualidade à dor. E o último nível é o nível de quem está a observar, espectadores ou testemunhas, que são quem assiste às agressões sexuais, ao assédio sexual ou outras agressões e que nada faz ou diz. Zé Ventura, muito obrigado. Muito obrigada. Termino com uma sugestão para o fim de semana. Chama-se Laura Carreira, cineasta, e é o destaque de hoje do Y, online e da edição impressa. O seu filme, On Failing, é uma coprodução anglo-portuguesa e tem a chancela de 16 Films, de Ken Loach, o autor de Eu, Daniel Blake, figura tutelar do moderno realismo social britânico. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos segunda-feira. Tenha um bom fim de semana. Boring. What is it with your generation? I'm 65 and I'm out and about getting at that, getting at the very. O público fica no ouvido.